Quase todos que chegavam a Auschwitz eram assassinados em menos de 1 hora. Nenhuma pergunta era feita, nenhuma explicação era dada. Eles eram retirados do trem, separados, e seu destino decidido em segundos. Os idosos, crianças e mulheres grávidas eram enviados diretamente para a morte. O restante era tatuado, raspado e designado para trabalho forçado, experimentos médicos ou punições. Cada etapa seguia uma lógica. O objetivo era eliminar o maior número possível de pessoas com o menor custo. Execuções aconteciam diariamente. Os fornos cremavam milhares de corpos. Se não conseguiam acompanhar, covas eram cavadas. O ritmo nunca parava. Auschwitz não era uma aberração. Era uma estrutura oficial. Operava com planejamento, orçamentos e hierarquias claras. Não funcionava à margem do sistema, era central para ele. Quem projetou isso? Esse processo? Como conseguiu permanecer operacional por anos sem interrupção? E por que tantos o executaram, sabendo exatamente o que estavam fazendo? Este documentário tem fins educativos e analisa fatos históricos de uma perspectiva neutra. Não busca glorificar ideologias nem incitar o ódio. Esta é a história do projeto de Auschwitz como máquina de morte em 30 de abril de 1940. O capitão da SS, Rudolf Höss, alcançou um marco importante em sua carreira. Após 6 anos de serviço, esse oficial de 39 anos foi nomeado comandante de um dos primeiros campos de concentração nazistas nos territórios recém-conquistados da Europa Oriental. Naquele dia de primavera, ele chegou para assumir suas funções em uma pequena cidade que, até 8 meses antes, fazia parte do sudoeste da Polônia, agora incorporada ao território alemão, Alta Silésia. Os poloneses chamavam essa vila de Auschwitzim, mas os alemães a rebatizaram de Auschwitz. Havia um porém. Embora Höss tivesse sido promovido a comandante, o campo que ele deveria liderar ainda não existia. Ele teria que supervisionar sua construção a partir de um conjunto de barracões dilapidados e infestados de parasitas, anteriormente usados pelo exército polonês, agrupados ao redor de uma arena de equitação nos arredores da cidade. A área ao redor era ainda mais deprimente, um terreno plano e monótono com um clima úmido e insalubre. Ninguém poderia prever que, em 5 anos, esse campo se tornaria o local do maior assassinato em massa da história da humanidade. Höss não parecia o monstro que viria a se tornar. Segundo o advogado americano Whitney Harris, que o interrogou durante os julgamentos de Nuremberg, ele parecia uma pessoa comum, semelhante a um balconista de mercearia. Vários prisioneiros de Auschwitz confirmaram essa impressão, descrevendo-o como calmo e controlado, o tipo de pessoa por quem você poderia passar na rua sem notar. Essa aparência comum o tornava ainda mais aterrorizante. Os 3 anos que Höss passou no campo de concentração de Dachau antes de sua nomeação para Auschwitz desempenharam um papel decisivo na formação de seu caráter e carreira. Em Dachau, ele canalizou a violência e o ódio que os nazistas sentiam por seus inimigos em um sistema e ordem. Dachau era infame por seu sadismo físico, onde chicotadas e espancamentos eram comuns. Guardas ou até mesmo outros prisioneiros podiam matar detentos a sangue frio e suas mortes eram sempre registradas como mortos ao tentar fugir. Mas o verdadeiro poder do regime em Dachau não estava apenas no abuso físico. Estava na tortura psicológica. A primeira inovação em Dachau foi que, ao contrário de uma prisão convencional, os detentos não faziam ideia de quanto tempo duraria sua sentença. Essa incerteza tinha efeitos psicológicos profundos e era crucial para quebrar a resistência dos prisioneiros. Os guardas faziam jogos psicológicos em vez de apenas infligir punição física, chegando até a demonstrar como amarrar um nó de forca corretamente e depois deixar a corda ao alcance, sugerindo o suicídio como uma opção. Em Dachau, Höss aprendeu a filosofia da SS para o gerenciamento de prisioneiros.
incluindo o infame sistema Kapo, que mais tarde teria um papel significativo em Auschwitz. As autoridades nomeavam um prisioneiro como capo em cada bloco ou unidade de trabalho, concedendo-lhe enorme poder sobre seus colegas. A principal tarefa do capo era garantir que as cotas de trabalho fossem cumpridas, pressionando impiedosamente os outros prisioneiros. Se os guardas da SS ficassem insatisfeitos com o desempenho de um capo, eles o rebaixavam ao status de prisioneiro comum. Quando isso acontecia, os outros prisioneiros geralmente espancavam o ex-capo até a morte em sua primeira noite de volta entre eles. Royce ascendeu rapidamente em Dachau até abril de 1936, quando foi nomeado assistente-chefe do comandante do campo. Em setembro de 1936, ele foi promovido a tenente e transferido para o campo de concentração de Sachsenhausen, onde permaneceu até ser elevado ao cargo de comandante do novo campo de Auschwitz. Ele chegou ao seu novo posto na primavera de 1940, profundamente honrado pela responsabilidade que lhe foi confiada pessoalmente por Heinrich Himmler. Originalmente, Auschwitz foi concebido como um campo de quarentena, um local para manter prisioneiros antes de enviá-los para outros campos de concentração do Reich. No entanto, em poucos dias, ficou claro que o campo funcionaria como um local permanente de encarceramento. Seu objetivo era encarcerar e aterrorizar os poloneses em um momento em que todo o país estava sendo etnicamente reestruturado. Mesmo em sua primeira encarnação como campo de concentração, Auschwitz apresentava uma taxa de mortalidade proporcionalmente mais alta do que qualquer outro campo normal do Reich. Dos 20.000 poloneses inicialmente enviados para lá, mais da metade já estava morta no início de 1942. Em setembro de 1940, Oswald Pohl, chefe do escritório principal administrativo e econômico da SS, inspecionou o campo e ordenou que Hearst ampliasse sua capacidade. Ele explicou que a SS entraria no ramo dos negócios não como uma empresa capitalista, mas como uma série de companhias operando sob ideias filosóficas nazistas a serviço do Estado. Os campos de concentração forneceriam matérias-primas para a nova Alemanha, como as enormes quantidades de granito necessárias para a gigantesca nova chancelaria do Reich de Hitler em Berlim. A transformação de Auschwitz de campo de concentração para o mais mortal centro de extermínio começou em 1941, após a invasão da União Soviética em junho. A política do regime nazista em relação aos judeus escalou de perseguição para assassinato sistemático. A guerra com a União Soviética precipitou a solução mais radical para o que os nazistas chamavam de problema judaico, a destruição da população judaica soviética por meio do fuzilamento de homens, mulheres e crianças. A implementação do que ficaria conhecido como a solução final mudou tudo para Auschwitz. Em dezembro de 1941, em uma reunião a portas fechadas com Heinrich Himmler, Hitler deu a ordem para exterminar todos os judeus por quaisquer meios necessários. Usando Himmler como intermediário entre ele mesmo e a implementação da solução final, Hitler garantiu que não houvesse nenhum rastro documental que o ligasse diretamente ao maior crime da história. A solução final não foi a primeira opção dos nazistas. Em 1940, o próprio Himmler havia escrito um artigo afirmando que o assassinato em massa de um povo era fundamentalmente anti-alemão. Inicialmente, os nazistas queriam deportar os judeus para um lugar o mais distante possível do Reich. Em 1940, eles propuseram a ilha africana de Madagascar como um possível destino. Esse plano foi abandonado à medida que a guerra avançava, e no início de 1941, Hitler ordenou a Reinhard Heydrich que preparasse um esquema para deportar os judeus para algum local controlado pelos alemães. A guerra com a União Soviética era esperada para durar apenas algumas semanas. Então, Hitler e Heydrich planejaram empurrar os judeus ainda mais para o leste. No outono daquele ano, enquanto as forças nazistas assassinavam judeus na União Soviética, oficiais da SS frequentemente expressavam desconforto ao atirar em mulheres e crianças a queima-roupa.
Em resposta a esses protestos e ao que ele próprio havia testemunhado, Himmler ordenou a busca por um método de execução que causasse menos problemas psicológicos para seus homens. Incrivelmente, um dos primeiros métodos que os nazistas tentaram foi a explosão, colocando pacientes com doenças mentais em um bunker com dinamite. Eles rapidamente perceberam que matar por explosão era impraticável. A solução surgiu durante o verão de 1941, quando Rudolf Höss soube de um gás chamado Zyklon B, usado para matar insetos perto de Auschwitz. Höss raciocinou que, se o Zyklon B podia matar piolhos, também poderia eliminar pragas humanas. Como o Bloco 11 já era o local de execuções dentro do campo e seu porão podia ser lacrado, ele se tornou o local natural para o primeiro experimento. Com a recém-construída fábrica da IG Farben a apenas 5 quilômetros de distância, Höss podia conseguir todo o gás de que precisava quase instantaneamente. No final de 1941, enquanto a solução final estava em andamento, um campo completamente novo foi construído a 3 quilômetros do já existente, em um terreno pantanoso que os poloneses chamavam de Brzezinka e os alemães de Birkenau. Embora Birkenau acabasse se tornando o local do maior assassinato em massa de judeus da história, esse não era seu propósito original. Inicialmente, Birkenau foi concebido como um campo para prisioneiros de guerra capturados durante a Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética. A tarefa de projetar e construir o novo campo ficou a cargo do capitão da SS Karl Bischoff, recém-nomeado chefe do escritório de construção de Auschwitz e arquiteto. Desde o início, era óbvio que as instalações planejadas eram inadequadas para sustentar a vida humana. Seu plano inicial estipulava que um barracão abrigaria 550 prisioneiros, enquanto em Dachau, um bloco semelhante só podia acomodar 200. Isso significava que os prisioneiros de Auschwitz-Birkenau seriam amontoados como lenha nos barracões, expostos a condições desumanas. No final de 1942, Auschwitz havia se transformado em um vasto complexo composto por 3 campos principais. Auschwitz, primeiro, o campo principal e sede administrativa, Auschwitz-Bundo-Birkenau, o centro de extermínio, e Auschwitz-III-Monowitz, o campo de trabalho que dava suporte à fábrica da IG Farben. Essas construções transformaram Auschwitz-Birkenau em um complexo impressionante e mortal, que se tornou uma parte crucial da máquina de matar do Terceiro Reich. Embora as ordens viessem diretamente de Heinrich Himmler, as operações do dia a dia e a maioria das inovações que distinguiam Auschwitz de outros campos de extermínio originaram-se na mente de Rudolf Höss. Chegada e seleção dos prisioneiros. O portão da morte. A jornada para Auschwitz começava muito antes de os vagões de gado chegarem à infame rampa. Para os judeus de toda a Europa, as ordens de deportação marcavam o início de uma terrível odisseia. No dia 6 de outubro, meu nome apareceu para a deportação para o leste, recordou um sobrevivente. Nós não sabíamos para onde estávamos indo. Disseram-nos que seríamos transportados para o leste, onde trabalharíamos para o Reich alemão, provavelmente em áreas industriais. Não fazíamos ideia de que estávamos indo para um campo de concentração. As vítimas normalmente tinham apenas algumas horas para arrumar uma única mala com seus pertences. Eles eram instruídos a levar objetos de valor, roupas de trabalho e itens essenciais. Uma crueldade enganosa, já que a maioria seria despojada desses pertences ao chegar. Os nazistas mantiveram essa fachada de reassentamento até o fim, emitindo documentos oficiais, bilhetes de viagem e até cobrando taxas de reassentamento de suas vítimas. Os trens de deportação eram verdadeiros instrumentos de tortura. Vagões de carga projetados para gado eram abarrotados com 80 a 100 pessoas, sem assentos, com ventilação mínima e muitas vezes apenas um balde para necessidades sanitárias. Foi o dia mais quente de que me lembro em toda a minha vida, recordou um sobrevivente holandês. Estávamos todos apertados como sardinhas, os corpos queimando de calor.
Lembro-me de dizer à minha esposa: se eu não voltar, você pode se casar de novo. Encontre um marido que seja bom para o bebê. Estávamos pensando na criança, em mais nada. Mas estávamos com muito medo. Essas viagens podiam durar dias ou até semanas. Muitos passageiros, especialmente idosos e crianças pequenas, morriam no caminho por desidratação, sufocamento ou doença. Os corpos permaneciam presos entre os vivos até que as portas finalmente se abrissem em Auschwitz. Quando os trens chegavam à Judenrampe, a rampa judaica, ou mais tarde ao ramal ferroviário construído especialmente para esse fim, que levava diretamente a Birkenau, os passageiros desembarcavam desorientados, exaustos e desesperados por ar fresco. O que os aguardava era uma cena de caos controlado. As portas da carroça foram escancaradas em meio a gritos de "Haus! Haus! Fora, fora!" Guardas da SS, munidos de cães e chicotes, ordenaram aos prisioneiros que abandonassem todos os seus pertences e formassem filas separadas para homens e mulheres. E lá se foram minha esposa e o bebê. Disseram-nos que veríamos nossas famílias todo domingo, todo fim de semana. Não era verdade. Isso nunca aconteceu. O processo de seleção na rampa era o momento crucial que determinava a vida ou a morte imediata. Médicos da SS, incluindo o infame Joseph Mengele, direcionavam os recém-chegados com um simples movimento de dedo ou um gesto. Aqueles enviados para a direita tornavam-se prisioneiros registrados, recebiam um número e eram colocados para trabalhar. Aqueles direcionados para a esquerda, normalmente idosos, crianças menores de 14 anos, mulheres grávidas, pessoas visivelmente fracas ou com deficiência, eram enviados diretamente para as câmaras de gás. Todo o processo de seleção geralmente não levava mais do que alguns segundos por pessoa. Os médicos da SS tomavam essas decisões de vida ou morte não com base em avaliações médicas, mas na aparente capacidade de trabalho. Durante a chegada dos judeus húngaros em 1944, quando os trens chegavam diariamente, as seleções tornaram-se ainda mais superficiais, com até 70 a 75% de cada transporte sendo enviados diretamente para as câmaras de gás. Kitty Hart Moxon, que tinha 15 anos quando chegou a Birkenau, testemunhou todo o processo de extermínio de seu barracão. O meu era um bloco muito rápido com vista para as câmaras de gás e o piso do crematório. Você podia ver o que estava acontecendo. Era inacreditável realmente assistir a centenas e milhares de pessoas chegando bem na minha frente, separadas apenas por uma cerca eletrificada, e não poder se comunicar. Era proibido comunicar com essas pessoas. Os nazistas mantiveram uma elaborada operação de engano para evitar pânico ou resistência entre aqueles selecionados para a morte imediata. Às vítimas foi dito que iriam tomar banho antes de entrar no campo, uma explicação plausível após a longa viagem. A SS criou jardins paisagísticos belíssimos ao longo do caminho que ligava os trens às câmaras de gás, e os próprios crematórios ficavam escondidos atrás de um muro de bétulas. Muitos estavam sentados na floresta. Há muitas florestas lá. Apenas esperando para entrar nas câmaras de gás porque não faziam ideia, lembrou Hart Moxon. As pessoas não sabiam. Elas achavam que iam tomar banho. Elas foram informadas por alto-falantes de que iriam tomar banho, então foram levadas a uma falsa sensação de segurança. Para aqueles selecionados para o trabalho, um horror diferente os aguardava. Eles eram levados para centros de triagem onde eram despidos de seus últimos pertences, posses e identidade. As cabeças eram raspadas, eles eram desinfetados com produtos químicos agressivos que queimavam a pele e recebiam uniformes listrados de prisioneiro. Significativamente, eles eram tatuados com números de identificação, marcando o completo apagamento de sua humanidade individual no sistema nazista. Os prisioneiros recebiam triângulos coloridos para costurar em seus uniformes: vermelho para prisioneiros políticos, verde ou roxo para criminosos, marrom para ciganos, rosa para homossexuais, preto para associais e testemunhas de Jeová. Os judeus usavam uma estrela de Davi. No início, as tatuagens não eram feitas nos braços dos prisioneiros.
mas perfuradas em seus peitos com agulhas longas. A ferida era preenchida com tinta para identificação. Quando achavam corpos de prisioneiros mortos no campo, ninguém estava isento da seleção. Periodicamente ocorriam seleções nos barracões onde prisioneiros fracos demais para trabalhar eram retirados e enviados para as câmaras de gás. Um sobrevivente holandês relembrou uma dessas seleções. Eu me lembro do dia da grande seleção, um grande barracão cheio de homens nus, 2 mesas na frente, em cada mesa um homem da SS, e nós tínhamos que caminhar em direção às 2 mesas. Atrás de mim está Ed Heyon, um jogador de futebol profissional do Ajax Amsterdã. Ele diz: "Eu tenho um abscesso na boca e não sei o que vai acontecer." Tínhamos que ficar completamente nus em fila e passar na frente deles. Todos nós tínhamos que ficar em pé, com o peito estufado, e mostrar a eles como podíamos caminhar maravilhosamente na frente deles e sorrir para mostrar: "Estou bem, não me selecione", porque sabíamos que quando você era selecionado, estava acabado, não vivia mais. A fila avança. Estou perto das 2 mesas. Caminho entre as 2 mesas e o SS me direciona para a direita. Enquanto me afasto, olho para trás pensando que Ed Heyman virá atrás de mim. Eles o direcionam para a esquerda. E eu nunca mais vi Ed Heyman. Ele foi gaseado por causa do abscesso na boca. O processo de seleção era a porta de entrada para 2 destinos diferentes em Auschwitz: morte imediata nas câmaras de gás, ou uma morte mais lenta através do trabalho forçado, fome, doenças e, por fim, uma nova seleção quando a pessoa ficava fraca demais para trabalhar. Para os poucos sobreviventes sortudos, a lembrança daquela primeira seleção na rampa, o momento que os separou de entes queridos que nunca mais veriam, permaneceu como uma das experiências mais traumáticas de seu sofrimento. As câmaras de gás de Auschwitz representam a máxima perversão da engenhosidade humana. Princípios de tecnologia e design aplicados não para melhorar a vida, mas para encerrá-la com máxima eficiência. A evolução dessas instalações de extermínio reflete a abordagem metódica do regime nazista ao assassinato em massa, transformando o que começou como operações improvisadas em assassinato industrializado em uma escala sem precedentes. A primeira gaseificação experimental em Auschwitz ocorreu no porão do Bloco 11, em setembro de 1941. As vítimas eram prisioneiros de guerra soviéticos e prisioneiros poloneses doentes. Após esse teste bem-sucedido, o crematório do campo principal foi adaptado com a adição de uma câmara de gás, mas sua capacidade de extermínio era limitada. Com a aceleração da solução final, a liderança nazista exigiu instalações mais eficientes. Em Birkenau, as primeiras câmaras de gás improvisadas estavam operacionais em março de 1942. Elas ficavam em 2 casas de fazenda convertidas, que os prisioneiros chamavam de Casa Vermelha e Casa Branca, conhecidas pela SS como Bunker 1 e 2. As janelas das casas de tijolos haviam sido lacradas, e seus cômodos transformados em câmaras seladas com placas nas portas dizendo desinfecção. Quando Heinrich Himmler visitou o campo entre 17 e 18 de julho de 1942, ele observou a seleção de judeus holandeses sendo assassinados no bunker, a segunda câmara de gás. Impressionado com esse método de extermínio, Himmler aprovou a expansão das instalações de extermínio de Auschwitz. A capacidade limitada dessas câmaras iniciais levou à construção de 4 grandes crematórios, numerados de 2 a 5, em Birkenau, entre março e junho de 1943. Esses foram construídos especificamente para assassinatos em massa. Os crematórios 2 e 3 continham cada um uma sala subterrânea para despir-se e uma câmara de gás, além de uma sala de fornos no nível do solo com vários fornos de cremação. Os crematórios 4 e 5 eram instalações menores, com câmaras de gás e salas de fornos no nível do solo. As câmaras de gás eram disfarçadas como chuveiros, completas com chuveiros falsos para manter o engano.
As vítimas eram informadas de que precisavam tomar banho por razões de higiene após a viagem. Uma vez lá dentro, as portas eram seladas com trancas herméticas. Enquanto isso, o pessoal subia no telhado ou acessava uma abertura lateral para lançar as pastilhas de Zyklon B na câmara através de colunas ou aberturas especialmente projetadas. O Zyklon B era cianeto de hidrogênio absorvido em um material transportador, originalmente desenvolvido como pesticida. Quando exposto ao ar, liberava gás cianídrico letal. Nas câmaras de gás quentes e lotadas, a morte não podia ser vista. Chegava em 10 a 20 minutos, embora o processo fosse agonizante. Testemunhas descreveram ter ouvido gritos abafados e batidas nas portas enquanto as vítimas percebiam seu destino. Eu realmente os vi sendo conduzidos para a câmara de gás, grupos de pessoas, lembrou Kitty Hart Moxon. Você realmente via os homens colocando o gás. Havia uma clarabóia no topo da câmara de gás, e sempre havia um homem, às vezes de uniforme verde, às vezes com roupas de desinfecção, subindo a escada e esvaziando uma lata desses cristais de gás pela clarabóia. Alguns minutos depois, era possível ouvir pessoas morrendo, gritando. Os sons eram abafados e isso podia durar até 20 minutos. Depois, a próxima coisa que se via era fogo e fumaça saindo da chaminé. Após a gaseificação, membros do Sonderkommando, esquadrões especiais de prisioneiros judeus forçados a trabalhar nos crematórios, entravam nas câmaras usando máscaras de gás para remover os corpos. Eles cortavam o cabelo das mulheres e extraíam dentes de ouro ou objetos de valor escondidos dos cadáveres antes da cremação. Os trabalhadores do Sonderkommando também operavam os fornos de cremação, onde vários corpos eram queimados juntos para economizar combustível. Quando os fornos não conseguiam acompanhar o ritmo das execuções, os corpos eram queimados em valas a céu aberto atrás dos crematórios. Os 4 novos crematórios de Birkenau tinham uma capacidade teórica combinada para matar e cremar mais de 4.400 pessoas por dia. Embora, na prática, muitas vezes, esse número fosse superado. No auge das deportações húngaras em 1944, até 12.000 pessoas eram mortas diariamente. A escala enorme das execuções nesse período sobrecarregou até mesmo as instalações industriais de Birkenau. Esta foto de reconhecimento aéreo de 25 de agosto de 1944 mostra uma grande coluna de fumaça subindo da área atrás do crematório 5, onde corpos eram queimados em valas a céu aberto. O projeto das câmaras de gás e crematórios de Auschwitz refletia um planejamento meticuloso e inovação técnica. Arquitetos e engenheiros aplicaram princípios de eficiência, fluxo de trabalho e capacidade como se estivessem projetando uma fábrica ou matadouro. As câmaras de gás subterrâneas e os crematórios 2 e 3 possuíam sistemas de ventilação para expulsar o gás venenoso após as execuções e introduzir ar fresco, permitindo uma troca mais rápida para o próximo grupo de vítimas. Elevadores transportavam os corpos para os fornos de cremação no andar superior. Os edifícios foram dispostos para um fluxo unidirecional. As vítimas entravam, eram mortas e seus restos processados e descartados em um processo sequencial projetado para máxima eficiência. Essa abordagem industrializada do assassinato é o que tornou Auschwitz único. Outros campos de extermínio como Treblinka, Sobibor e Belzec usavam monóxido de carbono proveniente do escapamento de motores para suas câmaras de gás. Câmaras de gás, um método menos eficiente. O uso do Zyklon B em Auschwitz, combinado com suas instalações construídas especialmente para esse fim, criou uma fábrica da morte capaz de operar continuamente por anos. Os restos das vítimas não eram apenas cremados, eles eram explorados. Os nazistas reciclavam cabelo humano, ouro dental e até mesmo as cinzas. O cabelo das mulheres era enviado para fábricas alemãs para ser usado em feltro, cordas e têxteis. Os dentes de ouro eram derretidos e enviados para o Reichsbank. Algumas cinzas eram usadas como fertilizante em fazendas próximas, operadas pela SS. Em janeiro de 1945, à medida que as forças soviéticas se aproximavam de Auschwitz,
a SS tentou destruir as evidências de seus crimes, desmontando os crematórios, explodindo-os com dinamite e queimando documentos. No entanto, ruínas dessas instalações de extermínio permaneceram e as forças soviéticas as documentaram extensivamente após a libertação. Hoje, os remanescentes preservados dos crematórios 2, 3, 4 e 5 permanecem como evidência do assassinato em massa industrializado. Um testemunho de tijolo e concreto da exterminação mecanizada de seres humanos em uma escala sem precedentes. As câmaras de gás e crematórios de Auschwitz representam o ponto final de um processo que começou com discriminação e segregação, progrediu para a deportação e culminou no assassinato em escala industrial. Eles são a manifestação física da solução final, a expressão máxima da aplicação sistemática pelo Estado nazista de métodos industriais modernos para a tarefa de exterminar um povo inteiro. Em meio ao extermínio sistemático em Auschwitz, outra forma de atrocidade se desenrolou sob o disfarce de pesquisa médica. Médicos da SS, liderados pelo infame Josef Mengele, realizaram experimentos cruéis em prisioneiros, distorcendo a ciência médica e transformando-a em um instrumento de tortura e assassinato. Esses experimentos realizados sem anestesia, sem restrições éticas ou validade científica, representaram alguns dos atos mais depravados da história da medicina. Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, tornou-se sinônimo das atrocidades médicas cometidas em Auschwitz. Ele chegou ao campo justamente quando os crematórios de Birkenau foram concluídos e Auschwitz entrava em seu período mais destrutivo. Com sua formação médica e interesse especializado em genética e biologia hereditária, Mengele via Auschwitz como uma oportunidade única para avançar em suas pesquisas, tendo acesso ilimitado a sujeitos humanos. Mengele demonstrava interesse especial por gêmeos, acreditando que eles poderiam fornecer insights sobre a hereditariedade. Quando novos transportes chegavam a Auschwitz, Mengele supervisionava pessoalmente as seleções, buscando especificamente gêmeos entre os deportados. As crianças gêmeas não passavam de cobaias para Mengele, observou um relato. Toda vez que recebia a notícia de que crianças gêmeas haviam sido trazidas para o campo, ele exigia que ninguém as tocasse além dele mesmo. Seus experimentos com gêmeos incluíam medições físicas, coleta de sangue, injeção de diversas substâncias e realização de cirurgias desnecessárias. Em muitos casos, quando um dos gêmeos morria em decorrência de um experimento ou doença, Mengele imediatamente matava o outro com uma injeção no coração para realizar autópsias comparativas. Em suas anotações de pesquisa, Mengele nunca admitiu ter causado a morte do segundo gêmeo, alegando, em vez disso, que teve sorte de ambas as crianças morrerem ao mesmo tempo. Um dos supostos objetivos de Mengele era encontrar maneiras de aumentar a taxa de natalidade alemã, compreendendo os mecanismos biológicos dos nascimentos múltiplos. Alguns experimentos envolviam tentativas de criar gêmeos artificiais costurando crianças juntas, muitas vezes sem anestesia. Outros incluíam a injeção de corantes nos olhos das crianças para ver se a cor poderia ser alterada para corresponder ao ideal ariano de olhos azuis. Além dos gêmeos, Mengele era fascinado por anomalias físicas, coletando anões e pessoas com deformidades, realizando testes dolorosos e, eventualmente, preservando seus corpos ou esqueletos para estudo. Ele também se interessou por uma gangrena facial conhecida como noma, comum no campo cigano de Birkenau devido às condições deploráveis. Muitos de seus sujeitos de teste morreram durante os experimentos ou acabaram horrivelmente desfigurados. Outros médicos da SS em Auschwitz conduziam experimentos igualmente horríveis. Karl Klauberg realizou experimentos de esterilização em massa, especialmente em mulheres judias e ciganas, injetando irritantes em seus colos do útero sem anestesia, causando dor extrema, inflamação e, frequentemente, a morte. Seu objetivo era desenvolver um método eficiente de esterilização para impedir que raças consideradas inferiores se reproduzissem.
Il dottor SS Horst Schumann condusse esperimenti di sterilizzazione tramite raggi X su uomini e donne. Dopo un'esposizione intensa alle radiazioni mirata agli organi riproduttivi, le vittime subirono gravi ustioni e complicazioni. Molti morirono a causa di queste procedure o furono successivamente uccisi affinché i loro organi riproduttivi potessero essere rimossi ed esaminati. I prigionieri furono anche sottoposti a esperimenti per studiare gli effetti della fame, del freddo estremo e delle malattie infettive. Negli esperimenti di ipotermia, i prigionieri venivano costretti a stare all'aperto a temperature gelide o immersi in acqua ghiacciata fino a perdere conoscenza, presumibilmente per sviluppare migliori trattamenti per i piloti tedeschi abbattuti nel Mare del Nord. Le vittime di questi esperimenti raramente sopravvivevano. Alcuni prigionieri venivano deliberatamente infettati con malattie come tifo, tubercolosi e malaria affinché i medici potessero testare trattamenti sperimentali o osservare la progressione della malattia. Altri furono sottoposti a procedure chirurgiche sperimentali, spesso eseguite da medici SS inesperti che praticavano le loro abilità. Ciò che rendeva questi esperimenti particolarmente orribili non era solo il dolore fisico inflitto, ma la completa disumanizzazione delle vittime. I medici delle SS vedevano i prigionieri non come esseri umani, ma come materiale di ricerca usa e getta. I sopravvissuti hanno raccontato che Mengele poteva essere affascinante con i bambini, portando loro dolci e leccornie, tanto da guadagnarsi il soprannome di Zio Mengele tra alcuni piccoli prigionieri. Questa facciata di gentilezza rendeva i suoi esperimenti brutali ancora più devastanti dal punto di vista psicologico. Uno degli aspetti più inquietanti delle atrocità mediche di Auschwitz era che venivano compiute da medici formati che avevano giurato, con il giuramento di Ippocrate, di non nuocere. Molti di questi medici erano stati membri rispettati dell'establishment medico tedesco prima della guerra. La loro disponibilità ad abbandonare ogni principio etico dimostra come l'ideologia nazista abbia corrotto la scienza e la medicina, trasformando i guaritori in autori di torture e omicidi. A differenza delle camere a gas, che uccidevano in modo anonimo e su larga scala, gli esperimenti medici rappresentavano una forma di atrocità più intima. I medici conoscevano i nomi delle loro vittime, vedevano i loro volti e spesso sviluppavano rapporti con loro nel corso di settimane o mesi, mentre le sottoponevano a sofferenze indicibili. Questa crudeltà personalizzata rivela un aspetto particolarmente inquietante del sistema nazista, la capacità di professionisti istruiti di partecipare direttamente ad atti sadici, mantenendo al contempo un'immagine di sé come scienziati che promuovono la conoscenza. Dopo la guerra, alcuni medici nazisti furono processati durante il processo ai medici a Norimberga dal 1946 al 1947. Tuttavia, molti sfuggirono alla giustizia. Mengele fuggì in Sud America, dove si dice abbia vissuto fino alla sua morte nel 1979, senza mai essere chiamato a rispondere dei suoi crimini. La sua fuga divenne il simbolo di una resa dei conti imperfetta con le atrocità naziste nell'epoca del dopoguerra. Gli esperimenti medici ad Auschwitz sollevarono domande profonde sull'etica scientifica e medica che continuano a risuonare ancora oggi. Essi portarono direttamente alla creazione del Codice di Norimberga per l'etica della ricerca e influenzarono i moderni requisiti di consenso informato per la ricerca medica. L'orribile eredità dei medici nazisti serve come monito permanente della necessità di limiti etici nella scienza e dei pericoli della disumanizzazione di coloro che la società considera altri. Oltre all'omicidio su scala industriale nelle camere a gas, Auschwitz era un luogo di crudeltà individualizzata e deliberata. Il sistema punitivo del campo era progettato non solo per torturare e uccidere, ma per terrorizzare la popolazione dei prigionieri attraverso spettacoli pubblici e tormenti psicologici. Il blocco 11 nel campo principale, conosciuto dai prigionieri come il blocco della morte, era l'epicentro di questo sistema di punizione ed esecuzione. Dall'esterno, il blocco 11 somigliava agli altri edifici di mattoni rossi allineati in file ordinate nel campo.
ma aveva uno scopo unico e sinistro. Era una prigione nella prigione, un luogo di tortura e omicidio che faceva temere a ogni prigioniero persino il solo passare nelle vicinanze. All'interno del blocco 11 i prigionieri subivano varie torture. Un metodo comune consisteva nell'impiccare i detenuti alle travi del soffitto con le mani legate dietro la schiena, fino a che non perdevano completamente la sensibilità nel corpo. Durante l'inverno, le guardie premevano la testa dei prigionieri contro stufe bollenti, provocando gravi ustioni e deturpazioni permanenti. Molte vittime perdevano la vista dopo una sola sessione nel blocco 11. Nei primi giorni del campo, il blocco 11 era il dominio dell'SS sottotenente Max Grabner, uno dei membri dello staff più famigerati. Prima di entrare nelle SS, Grabner era stato un cowboy, ma ad Auschwitz esercitava il potere di vita e di morte sui prigionieri. Ogni settimana ripuliva il bunker, decidendo il destino di ogni prigioniero nel blocco 11. Alcuni sarebbero rimasti nelle loro celle, ma per altri scriveva un numero sui loro rapporti disciplinari. 1 significava fustigazione o altre torture, mentre 2 significava esecuzione immediata. I condannati a morte venivano prima portati nei bagni al piano terra del blocco 11 e obbligati a spogliarsi completamente. Una volta nudi, venivano condotti attraverso una porta laterale in un cortile isolato tra i blocchi 10 e 11, noto come il Muro della Morte o Muro Nero. Questo cortile era separato dal resto del campo da un muro, così che nessuno potesse assistere alle esecuzioni. I prigionieri venivano posizionati contro il muro di mattoni più lontano dall'ingresso del blocco e un boia delle SS puntava una pistola di piccolo calibro alla nuca e premeva il grilletto. Le impiccagioni pubbliche erano un'altra forma di punizione pensata per terrorizzare l'intera popolazione del campo. Il patibolo era permanentemente situato nella piazza dell'appello, dove tutti i prigionieri si radunavano 2 volte al giorno per il conteggio. Quando erano previste esecuzioni, l'intero campo era costretto ad assistere. Una delle più famigerate esecuzioni di massa avvenne il 19 luglio 1943, quando 12 prigionieri polacchi furono impiccati simultaneamente per aver aiutato altri a fuggire. I condannati venivano fatti salire su sgabelli che poi venivano scalciati via, lasciandoli così a morire strangolati lentamente, invece di subire la morte più rapida di un'impiccagione con caduta. Un'altra punizione era la reclusione nelle celle in piedi, camere appositamente progettate nel seminterrato del blocco 11 che misuravano circa 1 metro quadrato. 4 prigionieri venivano stipati in questo minuscolo spazio, costretti a entrare attraverso una piccola apertura vicino al pavimento, con appena lo spazio per stare in piedi e senza alcuna possibilità di sedersi o sdraiarsi. I prigionieri rimanevano in queste celle per giorni, spesso uscendone incapaci di camminare o riportando danni fisici permanenti. La cella della fame era forse la punizione più temuta. I prigionieri venivano rinchiusi in una cella sigillata senza cibo né acqua e lasciati morire. Fu in una di queste celle che San Massimiliano Kolbe, un sacerdote cattolico polacco, morì dopo essersi offerto volontario per prendere il posto di un uomo scelto per questa punizione. Kolbe sopravvisse 2 settimane prima di essere infine ucciso con un'iniezione di acido carbolico. Le fustigazioni erano punizioni di routine, inflitte pubblicamente per scoraggiare le violazioni delle regole. I prigionieri venivano piegati su un tavolo speciale progettato a questo scopo e picchiati con una frusta di cuoio. Il regolamento delle SS prevedeva che i prigionieri potessero ricevere fino a 25 frustate alla volta, anche se in pratica questo limite veniva spesso superato. Le vittime morivano frequentemente a causa delle ferite riportate durante queste fustigazioni o restavano così gravemente ferite da essere poi selezionate per le camere a gas. Le SS idearono punizioni speciali per i tentativi di fuga. Quando un prigioniero riusciva a fuggire, tutto il suo gruppo di lavoro o la sua baracca potevano essere costretti a restare sull'attenti per ore o giorni senza cibo né acqua, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. Se il fuggitivo veniva ricatturato, veniva giustiziato pubblicamente, spesso in modi particolarmente crudeli per scoraggiare gli altri. Alcuni venivano annegati in barili d'acqua, altri crocifissi, altri ancora lentamente strangolati con fili di ferro.
Anche i familiari del prigioniero nel campo potevano essere uccisi per rappresaglia. Le prigioniere ad Auschwitz affrontavano una brutalità simile, in particolare per mano delle guardie SS donne. Nel campo di concentramento di Ravensbrück, dove le guardie femminili venivano addestrate prima di essere inviate ad Auschwitz, Heinrich Himmler aveva autorizzato personalmente la Prügelstrafe, la punizione a frustate per le donne. Le prigioniere venivano costrette a piegarsi su una struttura simile a un cavallo, mentre le guardie, o a volte altre prigioniere su ordine, infliggevano un numero specifico di frustate. Le donne che violavano le regole del campo o erano sospettate di attività di resistenza potevano essere inviate alla SK Strafkompanie, ovvero la compagnia di punizione, dove svolgevano i lavori fisicamente più pesanti con razioni ridotte. Molte morivano di sfinimento nel giro di poche settimane. L'impatto psicologico di queste punizioni pubbliche si estendeva ben oltre il danno fisico. Costringendo l'intera popolazione del campo ad assistere alla brutalità contro altri prigionieri, le SS creavano un'atmosfera di terrore e impotenza. Il messaggio era chiaro: resistere era inutile e persino le infrazioni minori sarebbero state punite con estrema violenza. Eppure, nonostante questo regno del terrore, atti di resistenza continuarono per tutta l'esistenza di Auschwitz. I prigionieri formarono reti clandestine per condividere informazioni, contrabbandare medicine e persino pianificare fughe. L'atto di resistenza più drammatico avvenne il 7 ottobre 1944, quando i membri del Sonderkommando organizzarono una rivolta utilizzando esplosivi contrabbandati da donne che lavoravano in una fabbrica di armamenti. Riuscirono a uccidere diversi guardiani delle SS e a distruggere parzialmente il crematorio quarto prima di essere sopraffatti. Tutti i partecipanti alla rivolta furono uccisi, insieme a molti altri prigionieri sospettati di essere coinvolti. I sistemi di punizione ed esecuzione ad Auschwitz rivelano che, oltre all'omicidio industrializzato delle camere a gas, il campo funzionava come un luogo di crudeltà e terrore deliberati. Attraverso esecuzioni pubbliche, torture specializzate e punizioni collettive, le SS crearono un ambiente in cui la morte non era solo il risultato finale, ma una minaccia costante e incombente usata per schiacciare la resistenza e l'umanità tra i prigionieri costretti a esistere all'interno del filo spinato di questo inferno creato dall'uomo. Il 27 gennaio 1945 i soldati sovietici del primo fronte ucraino liberarono Auschwitz. Ciò che trovarono superava persino gli orrori che avevano già visto durante anni di brutali combattimenti sul fronte orientale. I soldati sovietici descrissero ciò che trovarono in quelle baracche sudice come scheletri viventi. Avevano persino paura di toccarli, temendo di poterli uccidere accidentalmente a causa della loro estrema fragilità. Quando i sovietici arrivarono, trovarono circa 7.000 prigionieri rimasti nel complesso del campo. Questi erano i più deboli, quelli che le SS avevano giudicato troppo malati per essere evacuati nelle devastanti marce della morte iniziate settimane prima. Percependo l'imminente sconfitta con l'avvicinarsi dell'Armata Rossa, le SS avevano ordinato l'evacuazione di circa 60.000 prigionieri da Auschwitz verso campi più all'interno del territorio tedesco. Migliaia morirono durante queste marce forzate nel gelido inverno polacco. I primi giorni della liberazione furono cruciali. Il 20 gennaio 1945, appena una settimana prima dell'arrivo delle truppe sovietiche, le SS avevano ricevuto l'ordine di sterminare la popolazione rimasta ad Auschwitz. Nei 7 giorni successivi, unità speciali delle SS uccisero circa 700 prigionieri a Birkenau e nei sottocampi vicini. Quasi 8.000 altri prigionieri scamparono alla morte perché l'Armata Rossa si stava avvicinando troppo rapidamente ad Auschwitz e i membri delle SS erano più preoccupati di salvare se stessi che di eseguire gli ordini. Il processo di documentazione dei crimini iniziò immediatamente. Fotografi e operatori sovietici ripresero ampiamente i campi, immortalando immagini di baracche affollate, montagne di oggetti rubati alle vittime e i resti delle strutture di sterminio che le SS avevano cercato di distruggere prima della ritirata. Questi documenti visivi avrebbero fornito prove cruciali per i successivi processi per crimini di guerra.
Le forze di liberazione, aiutate dalla Croce Rossa polacca, si adoperarono per aiutare i sopravvissuti, organizzando cure mediche e cibo. Gli ospedali dell'Armata Rossa curarono 4.500 sopravvissuti. Fu un compito estremamente difficile, poiché molti sopravvissuti erano troppo deboli per essere trasferiti e dovettero ricevere cure sul posto. Ancora nel giugno 1945, 300 sopravvissuti si trovavano nel campo a ricevere assistenza medica. Man mano che aumentavano le prove dei crimini commessi ad Auschwitz, iniziò la caccia ai responsabili. Rudolf Höss, che era stato trasferito da Auschwitz nel novembre 1943, fu catturato dalle truppe britanniche l'11 marzo 1946 in una fattoria vicino a Flensburg, dove viveva sotto il nome di Franz Lang. Durante l'interrogatorio, Höss confessò il suo ruolo nell'uccisione di oltre 1 milione di persone ad Auschwitz. La testimonianza di Höss al Tribunale Militare Internazionale di Norimberga, dove servì come testimone, fornì dettagli agghiaccianti sulle operazioni di Auschwitz e sull'attuazione della soluzione finale. La sua confessione scritta, sebbene a volte imprecisa nei dettagli, confermò l'enorme portata del genocidio. Ho comandato Auschwitz fino al 1 dicembre 1943 e stimo che almeno 2.500.000 vittime siano state giustiziate ed eliminate lì tramite gassazione e cremazione, e almeno un altro 500.000 sia morto di fame e malattie, per un totale di circa 3 milioni di morti. Questa cifra rappresenta circa il 70-80% di tutte le persone inviate ad Auschwitz come prigionieri. Sebbene gli storici successivi abbiano rivisto queste cifre al ribasso, il consenso accademico attuale colloca il numero dei morti ad Auschwitz a circa 1,1 milioni. La confessione di Höss confermò la natura sistematica e deliberata degli omicidi. Dopo aver testimoniato a Norimberga, Höss fu estradato in Polonia per il proprio processo. Il 2 aprile 1947 il Tribunale Nazionale Supremo della Polonia lo condannò a morte. Il 16 aprile 1947 fu impiccato su una forca appositamente costruita, eretta proprio accanto alla villa che aveva occupato come comandante di Auschwitz nel crematorio del campo principale, dove così tante delle sue vittime erano state uccise. Anche altri membri dello staff di Auschwitz furono processati. In totale, circa 700 dei 6.335 membri delle SS che prestarono servizio ad Auschwitz furono perseguiti. I processi di Auschwitz a Cracovia, tenutisi da novembre 1947 a dicembre 1948, portarono a 23 condanne a morte, 16 delle quali furono eseguite nel 1947. Il governo degli Stati Uniti processò 9 dirigenti della IG Farben, tra cui Otto Ambros, per crimini di guerra legati al lavoro forzato ad Auschwitz-Monowitz e alla produzione dello Zyklon B, utilizzato nelle camere a gas. Nel frattempo, Josef Mengele era fuggito in Argentina. Nonostante una caccia all'uomo internazionale, non fu mai catturato e si dice che sia morto annegato in Brasile nel 1979. Nel 2015, Oskar Gröning, noto come il contabile di Auschwitz, è stato condannato a 4 anni di prigione per il suo ruolo di guardia delle SS nel campo. Aveva 94 anni al momento della condanna, che si basava sulla sua complicità nell'uccisione di 300.000 ebrei durante le deportazioni ungheresi del 1944. Oltre a questi procedimenti legali, le testimonianze dei sopravvissuti divennero fondamentali per preservare la memoria dell'Olocausto. Figure come Primo Levi, Elie Wiesel, Viktor Frankl e molti altri scrissero memorie influenti che portarono l'esperienza di Auschwitz ai lettori di tutto il mondo. I loro racconti non solo documentavano le atrocità, ma esploravano anche domande profonde sulla natura umana, la moralità e la sopravvivenza in condizioni estreme. Il 2 luglio 1947 il Parlamento polacco istituì un museo nel sito degli ex campi di Auschwitz I e Auschwitz II-Birkenau per commemorare le vittime e servire da monito per le generazioni future. Nel 1979 il complesso dei campi fu dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Dal 2005 l'anniversario della liberazione di Auschwitz
il 27 gennaio, è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea come Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto. Eventi commemorativi si tengono ogni anno in questa data. La liberazione di Auschwitz non segnò solo la fine di uno dei capitoli più oscuri della storia, ma anche l'inizio di un lungo e continuo processo di confronto con la sua eredità. Attraverso processi, testimonianze, educazione e commemorazione, il mondo ha cercato di comprendere e affrontare i crimini commessi lì. Allo stesso tempo, i sopravvissuti e i loro discendenti hanno lavorato per ricostruire le proprie vite, anche se molti hanno portato con sé fino alla tomba le cicatrici fisiche e psicologiche della loro esperienza. Come ha affermato Primo Levi, sopravvissuto di Auschwitz e scrittore, i veri orrori di Auschwitz non saranno mai pienamente conosciuti perché coloro che videro la Gorgone non tornarono per raccontarlo o tornarono muti. Coloro che sono sopravvissuti per raccontare le loro storie hanno vissuto versioni più lievi dell'orrore, poiché chi ha sofferto di più non è sopravvissuto. Studiare Auschwitz rimane fondamentale ancora oggi, non solo come testimonianza storica delle atrocità passate, ma anche come monito sulla capacità dell'umanità di compiere crudeltà sistematiche quando la demonizzazione dell'altro diventa politica di Stato. Come ha osservato la studiosa della Shoah Deborah Lipstadt, l'Olocausto non è iniziato con le camere a gas, è iniziato con le parole. I campi di sterminio come Auschwitz rappresentano il punto finale di un processo iniziato con il pregiudizio e la discriminazione, proseguito attraverso la disumanizzazione e la segregazione e culminato in un genocidio industrializzato. Nei più di 75 anni trascorsi dalla sua liberazione, Auschwitz è emerso come il simbolo principale della Shoah e, più in generale, della capacità umana sia di compiere il male, sia di resistere nelle circostanze più estreme. La sua storia ci ricorda la fragilità della civiltà e la necessità di una vigilanza costante contro il ritorno dell'intolleranza e del fascismo che hanno reso possibile un simile orrore. Come ha scritto Elie Wiesel, dimenticare i morti significherebbe ucciderli una seconda volta. La storia di Auschwitz, sebbene si sia svolta in meno di 5 anni, ha visto la morte di oltre 1 milione di persone e la distruzione di milioni di altre vite. Raccontare questa storia è il nostro modo di ricordare le vite perdute e vuole essere un tributo alle vittime innocenti di un regime criminale. Il loro sacrificio non sarà mai dimenticato. Se questa storia ti ha ispirato, ti ha messo alla prova o ti ha fatto vedere la Seconda Guerra Mondiale sotto una nuova luce, sarebbe un onore averti nella nostra comunità. Iscriversi non è solo un click. Significa sostenere storie più potenti, più voci dimenticate e più verità dal passato. Quindi, se credi che queste storie siano importanti, clicca su iscriviti e continuiamo a costruire insieme questo viaggio. E non dimenticare di lasciare un commento. Li leggiamo tutti e ci piace ascoltare le vostre opinioni. Alla prossima, continua a esplorare la storia con Epic War. Continua a farti domande. Continua a cercare la verità.